Agora a gente vai falar do assunto que a gente já citou a respeito dele aqui, que é o TDAH. A especialista Vanessa Rezende está com a gente aqui, né? E trouxe duas pessoas com quem ela trabalha também, com seus respectivos filhos, que é a Sara Godinho, que está ali também do lado da Carol. Seja bem-vinda, viu, Sara? Muito obrigada, pastor. Deus te abençoe. E a Maria Miss também que está conosco. Seja bem-vinda, Maria Miss. Obrigada, bom dia. E Vanessa, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa, né? Muito obrigada. Você que já quase foi uma cliente de carteirinha aqui. Estou quase fechada. A Vanessa, ela participa comigo toda sexta-feira na Rádio Super, de um quadro que a gente tem que chama Papo de Gente Grande. E a Vanessa sempre traz assuntos ali ligados ao comportamento, aos relacionamentos, inclusive, já falamos sobre TDAH lá, né? Já. Então, toda sexta-feira na Rádio Super, na frequência 90.1 FM ou no AM 1490, para quem está um pouco mais distante aqui da Grande BH, ou pela internet também. Se você acessar o lagoinha.com, no canto superior direito do vídeo, você tem ali o link da Rádio Super. Ou para quem assiste a Rede Super pela parabólica, tem também a Rádio Super no mesmo satélite. Então é só mudar para a função rádio que você encontra ali a Rádio Super. Então de segunda a sexta, de 1 às 5 da tarde eu estou lá e toda sexta a Vanessa está lá comigo por volta das 2 horas da tarde, tratando de temas interessantes. Bom, você que está em casa, pode interagir conosco agora. Tem dúvidas sobre TDAH, você quer dar testemunhos, liga 3209-3301, tecla opção 1, responda as perguntas do atendimento eletrônico, daí a nossa produção traz a sua participação. Você pode falar ao vivo também, ligando 3253-3320 ou pelo Twitter. Eu tenho aqui o tablet para registrar a sua participação em tempo real, para o Twitter, @detudoumpoco.tv e ainda pelo nosso e-mail, que é detudoumpoco@redesuper.com.br. Eu também checo aqui a sua participação. Bom, para quem não sabe do que se trata, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dá um conceito assim geral para que as pessoas entendam. Então, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E quando a gente fala assim, transtorno, é porque os sintomas do TDAH, ele causa realmente um transtorno na vida das pessoas que têm. É uma doença? É um transtorno neurológico, é uma doença, tem que ser tratado com medicação e com terapia. Por que então é tão difícil? Às vezes a pessoa vive com esse transtorno e demora tanto tempo para ser diagnosticado. Né? Por que às vezes tem essa... Não é algo novo, né? Algo que já existe há mais tempo. Muito tempo. Né? Mas agora que parece que está no auge, Isso. O pessoal tem falado mais. O Carol, sabe o que acontece? Por exemplo, geralmente um pai que tem TDAH, ele pensa que é normal o comportamento dele. Por exemplo, uma pessoa extremamente desatenta, que perde tudo que começa não conclui, não dá acabamento em nada. Aí ela tem um filho assim também. Ela falou assim, não, mas meu filho não tem déficit de atenção não, porque eu sempre fui assim, consegui na vida trabalhar, consegui o que eu precisava, então isso é normal. Aí a pessoa vai crescendo, tendo vários transtornos na vida, na área de relacionamento, às vezes entra no trabalho e não fica, tem problema dentro da própria família, porque é uma pessoa que tem um comportamento muito diferente. E ela fica achando que aquilo é normal, porque ela vai vivendo. Só que isso traz muito transtorno na vida da pessoa. Como que seria esse o comportamento da criança? As duas têm Isso. casa, vocês têm filhos, né? Conta pra gente, assim, até porque às vezes alguém está assistindo e você falando das características, ela pode falar, será que eu acho que meu filho pode ser que ele tenha isso ou não? Primeiro, Sara, qual que é a idade da sua criança? É um adolescente, tem 15 anos de idade. É um garoto? Um garoto, um menino. E o seu, Maria Miss? O meu tem 21 anos. Tá. Ele já fez um tratamento. Eu digo assim, não tem cura, mas está estabilizado. Você descobriu com quantos anos que ele tinha? Olha, ele tinha dificuldade desde criança, né? Desde assim, da faixa de jardim de infância, vamos dizer. Mas quando ele foi para o colégio, é que os professores detectaram e mandou fazer um teste, né? E ele fez o teste, a Vanessa começou a acompanhar e tudo. Mas assim, eu louvo a Deus, né, por isso, porque hoje ele é uma excelente pessoa, é um menino assim, como se diz, um menino de ouro,
uma bênção na nossa vida, ele é amável, porque eles são amáveis, eles são pessoas assim extremamente agradáveis, né? Eu quero acrescentar, porque eu estou com a Maria Emília já tem um tempo. É isso que eu ia perguntar. Né? Com quanto tempo, há quanto tempo você trata ou já tratou dos filhos delas? Maria Emília, eu acho que o Pedro foi para mim, ele estava com 12 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Então tem 9 anos. Mas ele não está mais comigo, hoje Sim. ele já é um rapaz. A gente sim. fez o Rapaz, acompanhamento, ele foi liberado. sim. E o caso da Sara, ele está agora comigo tem pouco tempo. E a gente está em fase de avaliação. Entendi. Agora, quando a Maria Emília fala assim, os professores detectaram. O professor, ele não faz o diagnóstico de TDAH. O psicopedagogo ou o psicólogo, né, ele não faz. Nós nós observamos os sintomas e fazemos um relatório e enviamos para o médico. Quem faz esse diagnóstico é um neurologista ou um psiquiatra. Aí quando ela diz assim, que os professores observaram que o Pedro tinha TDAH, é porque na sala de aula, um menino com TDAH, com ênfase no déficit de atenção, né? Ele fica voando, o professor está dando aula, ele está lá contando os tijolinhos na parede, aí está copiando o quadro, ele olha para o quadro, quando ele vai olhar para o caderno, ele já esquece que ele viu para copiar, não faz os para casa, perde tudo, vai fazer prova, precisa de um tempo maior. Esse é o déficit de atenção. E o hiperativo, é o contrário disso? O hiperativo, ele está ligado no motor 220 o tempo todo, ele não fica quieto. O TDAH, ele é muito agitado. Mas ele tem também? memória boa para fixar? O que acontece? Peraí, tá? A pessoa que tem TDAH, ela pode, às vezes, parecer que tem um problema de memória, porque ele não para quieto, no caso do hiperativo, então ele não presta atenção. Se ele não, porque a aprendizagem, ela está muito ligada com a memória. Se eu não presto atenção, eu não vou lembrar, mas é porque eu tenho dificuldade com a memória. Entendeu? Entendi. É porque quando eles prestam atenção, eles conseguem guardar. Quem tem TDAH, ele também é muito agitado? Qual que é a diferença até para você detectar se aquilo é simplesmente agito ou não? Ou é realmente um déficit? O TDAH é assim, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem pessoas que têm o TDAH com ênfase no déficit de atenção, que é aquela pessoa desligada, vai falar assim, tá no mundo da lua. E o hiperativo, ele é extremamente agitado, né, pastor Jean? É, Vanessa. Bem agitadinho. Não entendi. É o sujo falando mal lavado. O sujo falando mal lavado. Pode filmar o pé dele, tá parado, mas nunca fica. Não, ele só mexe quando eu tô falando. Então, assim, Carol, você perguntou o que mesmo? A diferença do agitado para quem tem TDAH. Ao déficit de atenção. Continua, Carol. Para identificar se é simplesmente uma criança agitada ou uma criança que tem o déficit de atenção. Ótimo. Uma criança agitada, vamos falar disso um pouquinho. Hoje em dia está muito na moda essa questão do TDAH. Às vezes o menino está na sala lá brincando, bagunçando, aí o professor já acha que ele é hiperativo. E já rotula. Já rotula. Hoje está todo mundo rotulando e dando nome, está todo mundo virando médico, né? Porque agora todo mundo tem déficit de atenção, todo mundo é hiperativo. Para fazer esse diagnóstico, eu costumo sempre dizer isso nas palestras, né? Que é uma lista de sintomas e sinais, que a pessoa tem que ter de 6 a 7 sintomas, a gente pode falar deles, e tem que estar perdurando na vida daquela pessoa, no mínimo, durante uns 6 meses. Então, por exemplo, às vezes o menino tem um cachorrinho que ele gosta demais, aí o cachorrinho morreu. Aí ele chega na escola triste, ele teve uma perda ou algum problema a nível emocional, ele está voado, distraído. A pessoa já acha que ele tem TDAH. Tem que se averiguar, trabalhar para ver. Ou o menino não está gostando da aula, da escola ou da professora. Aí ele começa a fazer uma chantagem emocional e tal. Aí já logo tá com um rótulo nele de TDAH. Não, é um diagnóstico muito sério. Hoje em dia, eu até falo com as meninas, né, gente? O pessoal às vezes parece que tá brincando com esse transtorno. E é fácil de errar, né, É fácil de errar. Outra, na escola, às vezes, eu chego nas escolas, as coordenadoras falam assim, nossa, numa sala de 30 alunos, 23 já tem TDAH. Todo mundo tomando Ritalina. É contagioso? Porque parece, pelo que você está falando, parece ser contagioso, né? Mas porque, às vezes, gente... As pessoas não sabem o que nós, pais, passamos. Né, de ter um filho rotulado dessa forma, né? E muitas vezes, por quê? Porque foi simplesmente achou. Antigamente o pessoal, eu fico imaginando naquela época que não tinha isso, onde as pessoas não tiveram oportunidades e foram taxadas de burras, né? Por quantas crianças foram taxadas de burras por causa disso? Não teve uma oportunidade de estudo, né? Ele não dá conta. Então, os pais não se preocupavam. Foi isolado. Eu fiquei pensando. E aí acaba que ele vai isolando e não tratando da raiz. Eu fiquei observando que é algo multidisciplinar, né? Nós estamos com uma pedagoga, uma psicóloga. Eu queria que você falasse, Sara, pra gente, né? Como que você vê como psicóloga e mãe? E o trabalho como mãe também, porque às vezes o pai pode reconhecer,
entreguei para a pedagoga, para a psicóloga e eu não tenho o que fazer. Então, como trabalhar isso nessa costura, a função de cada um, cada profissional, incluindo a família e a própria escola. Eu acho que seria interessante você compartilhar com a gente. O TDAH, apesar dele ser, né, um problema neurológico, ele tem sim um bom, sendo acompanhado, ele tem sim tratamento e a pessoa pode viver normalmente com todos os sintomas minimizados, né, ao longo da vida. E se tornar uma pessoa normal, casar, ter filhos, trabalhar normalmente. Agora, quando o TDAH ele não é tratado, a pessoa vem a ter muitos prejuízos. Né? Como a Missy acabou de falar, né? As pessoas acabam sendo rotuladas ou de menino bagunceiro, ou de menino desatento, de menino, entre aspas, burro, que não dá conta. E ela introjeta isso para ela, né? Ela traz isso para a vida dela. Afeta a autoestima. Né? Isso aí, exatamente, abala a autoestima, essa pessoa não consegue romper na vida. E o que você está falando tem a ver com a pergunta do nosso telespectador Luiz Santa Luzia. Ele diz o seguinte: se uma pessoa com 40 e poucos anos de idade, ela é diagnosticada com TDAH, se tem como ajudar essa pessoa? Porque você falou que a pessoa que não foi diagnosticada no tempo certo sofre muitos prejuízos. Né? Não sei se necessariamente é o caso dele, mas se a pessoa descobre só mais velho, né? Que tipo de tratamento pode ser feito? Se é possível tratar, se dá para corrigir algumas coisas aí? É possível sim, pastor Jean. Acho que não existe caso perdido, né? Se a pessoa, né, ela tem se identificado com sintomas de TDAH, eu acho que sim, vale a pena sim ela procurar um profissional qualificado, né, para estar avaliando o caso dela, para estar acompanhando o caso dela, né, fazer todo o processo para se achar o diagnóstico correto, adequado e sim buscar um tratamento, porque isso pode melhorar e muito a qualidade de vida da pessoa.